A cidade não é só cenário. Ela escolhe quem pode existir nela e quem deve ser empurrado para a margem. Essa é uma das frases mais fortes que a gente encontrou nos materiais para a nossa edição de hoje. E ela serve como um ponto de partida, assim, perfeito. Nessa edição, a gente vai explorar uma ideia que pode ser um pouco desconfortável, mas que é essencial. O espaço urbano não é neutro. Exato. Com base nas fontes que nos foram enviadas, vamos investigar como ruas, praças, transportes, tudo isso é projetado para muitas vezes controlar corpos, reforçar desigualdades e, manter privilégios. E o mais interessante é ver que isso não é um processo natural, sabe? Não mesmo. É o resultado de decisões políticas, de uma história de exclusão que se materializa ali no concreto das nossas cidades. É o que define quem tem liberdade e quem encontra barreiras visíveis e invisíveis a cada passo. E só para lembrar, as fontes que serviram de base para a criação desta edição e o acesso a outros artigos se encontram na descrição. Então, vamos começar por uma coisa que parece bem simples. Vamos lá. Uma das fontes da arquiteta e urbanista Joyce Bert fala de uma expressão que muita gente de periferia conhece bem, a necessidade de ir na cidade. Nossa, isso é muito comum. Ela conta que, crescendo na zona norte de São Paulo, ouvia isso o tempo todo. A cidade era o centro, era outro lugar. Onde ela morava era só onde se morava. E essa frase, que parece tão inofensiva, ela já denuncia uma segregação gigantesca. Os materiais que a gente está usando falam em apartheid territorial. É um termo forte. É forte, mas é preciso. Porque assim, no Brasil a gente não teve um apartheid com leis explícitas como na África do Sul, né? O nosso mecanismo foi mais sutil, mas talvez por isso igualmente eficaz. Ele aconteceu no território. E como que a gente consegue ver isso na prática? Onde que esse apartheid aparece? Olha, basta abrir o mapa de qualquer grande capital brasileira e cruzar com dados de renda e de raça. O padrão é assustadoramente claro. Sério? Sim. As áreas centrais, com mais infraestrutura, mais empregos, são majoritariamente brancas. Conforme você vai se afastando para as bordas, a população negra aumenta e a precariedade também. Isso não é uma coincidência, é um projeto. Uma das fontes faz até uma analogia que me marcou muito, diz que é quase uma reedição da Casa Grande da Senzala no espaço urbano de hoje. Exatamente. A ideia de que nas áreas nobres pessoas negras são vistas trabalhando, mas raramente morando. A presença como moradora ainda causa estranhamento. É isso, é uma fronteira invisível que dita onde cada corpo deve ou não permanecer. E a linguagem, como nesse exemplo do ir na cidade, só reflete e reforça essa realidade, sabe? Internaliza na pessoa, né? A ideia de que ela não pertence àquele lugar. Isso me leva a um ponto que para mim foi um dos mais chocantes das fontes. A desconstrução daquele mito de que, a cidade cresceu sem planejamento. Ah, sim. Isso é um clássico. O que os materiais mostram é o contrário, né? O planejamento sempre esteve lá. Sempre. A ideia de falta de planejamento é tipo uma cortina de fumaça para tirar a responsabilidade de quem tomou as decisões. A cidade brasileira foi, sim, planejada e foi planejada para ser dividida. E tem exemplos disso. Vários. Um dos mais emblemáticos que as fontes citam é o bairro de Higienópolis, em São Paulo. O nome por si só já diz tudo. A cidade da higiene. É bem direto. E não é só a força de expressão, não. O nome vem daquele movimento higienista do século XIX e XX. Com a justificativa de medidas sanitárias, o que os governos fizeram foi remover cortiços, expulsar as populações pobres e negras do centro. Então não se resolveu o problema da moradia. De jeito nenhum. Só se empurrou o problema para longe. Afastaram os corpos indesejados da vista da elite. A cidade foi limpa para os ricos. E aí que as fontes fazem a conexão direta com a formação das favelas, né? Elas não surgem do nada, mas como consequência direta dessa expulsão. Exato. É a única solução possível para quem foi expulso. As favelas nascem na sobra da cidade formal, nos morros, nas beiras de córregos. Nos terrenos que ninguém queria. Isso. E a partir do momento em que esses territórios são estigmatizados como o lugar dos indesejados, aí se abre uma porta muito perigosa. Que porta seria essa? A de que ali o Estado pode agir de uma forma diferente. E é aqui que entra um conceito muito pesado que as fontes trazem, o de necropolítica. Necropolítica. O que seria isso nesse contexto da cidade?
Bom, o termo é do filósofo Achille Mbembe e fala de forma bem resumida do poder do Estado de decidir quem vive e quem pode morrer. Na cidade brasileira, a favela vira um laboratório para isso. Como assim? A ausência do Estado com saneamento, saúde, cultura é uma decisão política. Essa precariedade forçada ajuda a construir no imaginário a imagem daquele lugar como carente e, no limite, criminoso. E uma vez que essa imagem se consolida, aí o ciclo se fecha. A mesma imagem de território do crime é usada para justificar a única presença do Estado, a polícia militarizada, violenta. Como nas operações no Complexo do Alemão, que uma das fontes cita. Exatamente. O Estado que cria o problema com o abandono se apresenta como a única e violenta solução. É a política da morte em ação. O que eu acho fascinante é que isso não acontece só no mapa. Desce para um nível muito mais físico, na forma dos prédios, dos monumentos. Como que a arquitetura vira uma ferramenta de poder. Esse ponto é crucial. A Joyce Bert, a arquiteta, fala sobre o falocentrismo nas cidades. A arquitetura foi um campo dominado por homens, né? E isso se reflete nas formas. Falocentrismo. A ideia de uma simbologia de poder masculino. Isso. Pensa nos arranha-céus, são símbolos de poder, de virilidade. Mas um exemplo mais sutil que uma fonte traz é uma citação do Oscar Niemeyer. Ah, eu acho que sei qual é. Ele dizia que se inspirava nas curvas das montanhas, no corpo da mulher preferida. É uma frase que sempre foi vista como muito poética, né? E a obra dele é genial, sem dúvida. Mas se a gente analisa a frase hoje, ela revela uma perspectiva entende. É um olhar masculino que se apropria do corpo feminino, que o transforma em paisagem. Diz muito sobre quem tem o poder de imprimir sua visão de mundo no concreto. Exato. E essa visão de mundo também define qual história é contada nas ruas. Os monumentos são um exemplo mais óbvio, né? Sempre homens, brancos, heróis. E a história das mulheres, dos povos indígenas, da população negra que construiu o país, cadê? Ela é sistematicamente apagada. É o que chamam de epistemicídio urbano. E por isso os movimentos de resistência são tão importantes. As fontes citam o movimento Saracura, no Bexiga, em São Paulo. O Bexiga, que hoje é vendido como um bairro italiano. Pois é. Há festas, cantinas, mas o Bexiga tem uma história negra riquíssima, anterior a tudo isso. Foi um quilombo. E o movimento luta para que essa memória não seja soterrada pela gentrificação. Diante de tanto controle, a gente pode pensar que não tem saída. Mas os materiais apontam para resistências muito potentes, justamente nesses lugares. Sim, e essa é a parte mais transformadora. A pesquisadora Pamela Carvalho traz uma ideia poderosa. A favela como herdeira direta do espírito quilombola. E não como metáfora, sabe? Como assim? Uma continuidade histórica. Da mesma forma que Palmares era um projeto alternativo de sociedade contra a escravidão, a favela hoje também é um projeto. Em resposta ao abandono do Estado, os moradores criam suas próprias formas de vida, baseadas na solidariedade, na autonomia. São palmares urbanos. Isso muda tudo. Deixa de ser um lugar definido pelo que falta e passa a ser visto pelo que produz. Exatamente. A favela produz teoria, cultura, política. Ela não é o problema, muitas vezes ela é a vanguarda na busca por soluções. E aí a consciência negra que emerge dali ganha uma força imensa. Não é só uma data, mas uma prática diária de insurgência. E isso leva a uma reflexão final que os materiais propõem. Resistir é fundamental, mas não pode ser o destino. A luta é por reparação, por transformação. A questão não é levar a cidade para a favela, então. Não, a questão é o que o Brasil pode aprender com a favela para, finalmente, construir uma cidade que sirva para todos os corpos. A proposta é inverter o olhar. O conhecimento já está lá. Se a cidade molda nossos passos, resistir é recusar que ela seja usada para nos silenciar. Pensar o corpo na cidade é, no fim das contas, pensar sobre democracia, cidadania e disputa de poder. E talvez a verdadeira transformação urbana não venha dos grandes planos diretores, mas do reconhecimento e da amplificação do conhecimento que já é produzido nos territórios que insistem em existir e criar, apesar de tudo. Se esse debate faz sentido, inscreva-se no canal e ajude a fortalecer conteúdos críticos.
Este foi o Povcast. Lembre-se que vamos ao ar de segunda a domingo, sempre trazendo informações importantes e relevantes. Um grande abraço e até a próxima.